quarto ponto de inflexão, e ele fala sobre outros que eu não vou fazer vídeos aqui. Bom, quem sabe, talvez eu faça. Se você tiver curiosidade, eu faço. Aí você me deixa aqui nos comentários, Fernando, continua falando dos outros pontos de inflexão do livro? Eu comento, para mim é um prazer conversar com vocês e trocar ideias e apresentar esses dados. Poxa, tô aprendendo com ele tanto, posso compartilhar daquilo que eu aprendi, claro. Mas um quarto ponto de inflexão, que aí, assim, eu acho que o Flávio Augusto é mais conhecido hoje e se tornou conhecido justamente pela escola WhatsApp, por ser o dono da WhatsApp. Foi quem fundou, foi quem desenvolveu o sistema, quem criou um marketing específico e um material próprio da escola de inglês do WhatsApp. Bom, a maioria de vocês conhece o Flávio Augusto da Silva justamente por ser o dono do WhatsApp. E é nesse ponto em que ele decide fundar o WhatsApp. E ele comenta sobre esse ponto de inflexão. Então, ele diz que para ele esse foi o primeiro ponto de inflexão consciente. Ele disse que, ó, dentro da escola de inglês ele ia bem, ele já não trabalhava mais no aeroporto, ele trabalhava num lugar próprio, ele ganhava em torno de 7 mil dólares mensais, ou seja, ele ganhava muito bem, ele tirava isso de comissão, ele ganhava isso como vendedor, ele trazia a galera para a escola, ele era o cara top dentro da empresa, ninguém queria ele fora da empresa, ele era o cara principal já dentro dessa empresa. Surgiu uma possibilidade que ele decidiu junto com a esposa. O pessoal falou, olha, nós vamos abrir uma filial na Venezuela. E ele analisou prós, contras e tal, e junto com a Luciana decidiu então ir para a Venezuela. E tudo ia bem, inclusive na economia da Venezuela, só que quando chega lá, ele se adapta, ele compra um carro para viver lá, enfim, um belo de um carro, pega suas economias e tal. Só que duas coisas terríveis acontecem lá. Uma, a escola de inglês que ele montou tudo bonitinho e tal é saqueada, roubam tudo, tiram os computadores e deixam uma mensagem lá e fala assim, o que será que aconteceu aqui? Poxa, escolas de inglês local, e aí ele não conseguiu identificar obviamente quais e tal, mas causou um certo pânico na família dele. Saquearam a escola de inglês dizendo que o lugar deles não era aqui, que eles não queriam concorrência. E isso, claro que os assustou, os levou a querer voltar para o Brasil. O carro dele foi roubado também. Enfim, o que acontece é que ele conversa com a família e decide voltar para o Brasil, mas o emprego dele no Brasil está garantido. Ele é um dos caras tops dentro da empresa. Só que ele começa a perceber, depois de alguns anos dentro da empresa, ele começa a observar que eles matriculam muitos alunos, mas os alunos não permanecem. Quer dizer, passou um tempo, os alunos, né, iam embora e desistiam de fazer o curso. E ele começa a analisar o que será que causa isso, e aí ele vai um pouco mais a fundo e analisa que o material que eles utilizam não é um material de qualidade, não é um material apropriado, que realmente o produto que os caras estavam comprando não era um bom produto, a venda era boa, né, mas o produto não era de tanta qualidade, e aí nasce na cabeça dele o desejo de, eu vou abrir a minha escola de inglês, eu aprendi esse negócio, eu sei como fazer do jeito certo, eu sei como eu devo desenvolver um material e um produto de qualidade, mas como fazer isso? Ele estava ganhando bem lá, ele teria que tomar a decisão de abandonar esses 7 mil dólares que ele ganhava mensal. Ele não tinha condições, na verdade ele ficou descapitalizado com a questão da ida dele para a Venezuela, o saque lá, né, e ter tido o carro roubado, o investimento que ele fez no carro. Ele não tinha condições financeiras de naquele momento investir, mas ele percebe, analisando, ele percebe que ele está em um ponto de inflexão determinante e que aquele é o timing certo para ele poder começar, e ele dá um jeito, mesmo sem dinheiro, ele precisava de pelo menos 20 mil reais para dar um start inicial e começar a trazer alunos para que ele pudesse conseguir dinheiro, né, com os alunos se matriculando, para ele poder fundar efetivamente aí a empresa. Ele arruma um sócio que tinha um carro lá que conseguiria vender e aí ele daria esse dinheiro do carro, mas na última hora esse sócio, né, esse cara que tinha o carro e que ia dar o dinheiro para ele poder iniciar, dá o fora, some, não fala mais com ele. E aí ele consegue entrar num acordo com um gerente que era amigo dele na época do Unibanco, e eles tinham um limite de 5 mil reais, a esposa tinha um limite também no banco de 5 mil reais lá no cheque especial, negocia com eles para ampliar isso para 10 da esposa, 10 dele, para ele poder ter um dinheiro para poder startar esse projeto. E aí todo mundo conhece a história do WhatsApp, que hoje é avaliada aí, cara, é um absurdo, é uma das empresas mais valiosas do Brasil, uma escola de inglês fantástica, enfim. Vocês conhecem a história, ou se não conhecem, vale a pena pesquisar um pouquinho mais e conhecer a história da WhatsApp, tá bom? Mas quem já acompanha o Flávio Augusto sabe que o WhatsApp se tornou uma grande escola de inglês, uma das melhores, com uma sede incrível ali na região dos Jardins,
Ela iniciou no Rio de Janeiro, mas depois os caras foram ousados, vieram para São Paulo, vieram porque eu estou aqui em São Paulo, né? Enfim, e aí você já conhece a história, deu muito certo. Este foi um ponto determinante. Talvez se ele tivesse adiado essa escolha, a história não seria a mesma. Talvez se ele tivesse esperado um ano para capitalizar e poder investir na escola, talvez ele não tivesse tido o resultado que teve. Pontos de inflexão. Eu quero te desafiar aqui. A semana passada eu falei para vocês a respeito dessa questão de você parar e refletir quais foram os pontos que me levaram aonde eu estou. Eu cheguei aqui, quais foram as escolhas que fizeram com que eu chegasse aonde eu estou agora? Seja essa uma condição boa ou ruim. E a partir de agora, fique atento, observe e não tome decisões de qualquer forma. Não considere cada decisão como se fosse corriqueira. Identifique quais são os pontos de inflexão na sua vida e atentamente, de forma consciente, escolha isso, use a sua inteligência. É até numa palestra com o Luiz Francisco, que é o dono hoje de uma empresa chamada YouHub, que é um cara, uma referência aí, ele é o líder de um grupo de palestrantes e treinadores chamado Rainmakers, para quem conhece, para quem não conhece, estou contando para vocês. Eu assisti uma palestra com ele no último dia 10 de fevereiro e ele falou sobre pontos de inflexão e hábitos angulares. E aí ele propôs um exercício para a gente, falando sobre pontos de inflexão, ele falou assim, a gente pode, antes de tomar uma decisão diante de um ponto de inflexão, analisar tudo que pode dar certo e errado. Quer dizer, primeira coisa, você identificou um ponto de inflexão, quais são todas as possibilidades de escolha que você pode fazer? Porque tem gente que acha que são só duas, né? Ah, ou faço isso ou faço aquilo. Não, não. Se você ler o livro do Flávio Augusto, você vai ver que tem decisão dele que ele tinha 10 escolhas. Ele tinha 10 possibilidades diferentes, de escolhas diferentes que ele podia fazer numa determinada situação. Então analise isso. E nós temos uma capacidade de imaginar e identificar o que pode dar certo e o que pode dar errado. E aí, olha que exercício fantástico. Muitas vezes a gente trava diante de uma situação porque a gente fica pensando só no que vai dar errado. Mas ao invés de só pensar no que vai dar errado, identificou o que pode dar errado naquela escolha que você considera importante fazer, coloque no papel todas as estratégias que você pode utilizar para vencer aquelas situações complicadas. Quer dizer, pode dar errado aqui, ok, você já identifica que se tomar essa decisão que você acredita que deve tomar, pode dar errado, o que fazer? Quer dizer, antes de viver a situação, você já coloca no papel todas as estratégias para que você supere aquela possibilidade de erro. Poxa, não vai dar certo? O que eu posso fazer para fazer dar certo? Coloque isso no papel, pense a respeito disso. E se você se vê hoje diante de um ponto de inflexão, pode ser que isso mude a sua vida e determine os resultados que você vai ter nos próximos anos. Então, seja corajoso. No livro do Flávio Augusto, ele fala sobre uma situação em que ele decidiu pular de bungee jump, mesmo não querendo pular e com medo. E ele fala que isso foi determinante também na vida dele. Talvez você esteja se sentindo assim, diante, muito alto numa situação, alto e tendo que decidir, será que eu pulo ou não pulo? Estou correndo risco. Pulo aqui desse lugar alto e me arrisco? Arrisque-se. Arrisque-se, mas usando a sua inteligência e fazendo escolhas de maneira assertiva e com conhecimento. E tenho certeza que você vai alcançar grandes resultados. E aí eu quero dizer para você, eu vou te achar lá, eu vou te encontrar lá no topo. Porque eu também estou caminhando nessa, eu também estou buscando na minha vida os resultados e tenho analisado cada ponto de inflexão da minha vida e caminhado em direção a um lugar mais alto. Que eu te vejo então no topo, ok?